Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma Gota de Espiritismo. Hoje, Gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus na nossa casa. A gente vai fazer o circuito completo, com você, desde a oração inicial, leitura edificante de um livro de leitura edificante que a gente escolheu, o Escrínio de Luz. O item que caiu hoje foi Salvação. E depois, claro, o Evangelho, segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, e o item que nós vamos estudar, fazer o bem sem ostentação. Esse é o tema, fazer o bem sem ostentação. Aí fazemos a oração final já com a fluidificação da água. Já tenho aqui a minha jarrinha com a água, não precisa abrir, não precisa destampar, não precisa nada, que é o fluido que vai ser ministrado aqui pelos mentores, utilizando-nos como instrumentos. Não precisa destampar, etc, etc, etc. Tá bom? A gente já falou disso. Vamos lá então? Lembre-se sempre que o Evangelho no Lar é a visita de Jesus na nossa casa. Então é importante a gente receber essa visita com muito carinho, né? Vamos lá, meus amores. Para você que faz o Evangelho sozinho na sua casa, estamos juntos. Esse é o objetivo desse vídeo, né? Ou às vezes a família toda faz junto, mas às vezes a gente tem uma certa dificuldade para interpretar, para fazer um comentário. Então façamos juntos meia horinha, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores, benfeitores espirituais que nos acompanham, nosso querido guia espiritual, ou anjo guardião, como queiram chamar, muito obrigado pela presença. Senhor Jesus, gostaríamos de começar agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Agradecer também por tudo de bom por tudo de ruim que não aconteceu conosco, e claro, por tudo de ruim que aconteceu conosco nessa semana, e que seja cada vez mais treinando e treinando e treinando, que a gente consiga agradecer de verdade, de coração, não só da boca para fora, como é às vezes o treinamento, das coisas ruins que nos aconteceram, que saibamos que é para o nosso bem, para a nossa evolução. Gostaríamos, Senhor Jesus, de agradecer também a sua visita, a sua presença em meio a nós. Somos mais de 2 reunidos em teu nome, e por isso também, muito obrigado. Agora vamos aos pedidos. Gostaríamos de pedir ao Senhor que não olhe as nossas imperfeições nesse momento, mas a fé que anima o coração de cada um de nós, para que possamos ser dignos da sua presença, nem que seja por esse acréscimo de misericórdia do Senhor não olhar as nossas imperfeições mesmo, e estar conosco, apesar delas, ajudando-nos, amparando-nos, para que consigamos galgar mais um degrau, talvez, na evolução, com o aprendizado da justiça, modificação do senso de justiça, que entendamos exatamente o que significa isso, o senso de justiça, e que a nossa se aproxime cada vez mais da justiça divina, com o entendimento que o Espiritismo nos dá, com essas técnicas que, graças a Deus, o Senhor nos trouxe, que é o Espiritismo, as técnicas para colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Obrigado de coração. Sabedores, então, Mestre, da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar desta quarta-feira. Bom, vamos lá então. No livro Escrínio de Luz, de Emmanuel por Chico Xavier, nós vamos encontrar então o item Salvação, e a gente vai lendo um pouco, comentando, ou lendo tudo e fazendo comentário, e você vai acompanhando conosco, tá bom? Então vamos lá, Salvação. Muitos se reportam ao Divino Salvador como se o Mestre fosse apenas um doador de aposentadoria espiritual. Entretanto, o conceito de salvação é na realidade muito diverso daquele que vulgarmente, de uma maneira comum, se lhe atribui. Um navio é arrebatado à tormenta para servir àqueles que o tripulam. Uma árvore consegue exonerar-se da praga que lhe corrói as raízes a fim de produzir com eficiência e segurança. Uma casa se sobrepõe à intempérie de modo a atender aos que lhe ocupam as dependências. Um enfermo é arrancado aos braços da morte para recuperar a saúde e reassumir o seu posto de trabalhador respeitado e digno no setor de luta em que foi chamado a viver.
Jesus não veio salvar as criaturas para situá-las num paraíso de ociosidade incompreensível. O excelso semeador prescinde de flores, simplesmente ornamentais, que serviriam apenas como exaltação de parasitismo injustificável em sua lavoura de redenção. O Mestre veio até nós para transformar-nos em obreiros de seu reino. Veio salvar-nos da inutilidade que nos é própria, a fim de soerguer-nos à condição de cooperadores diligentes em sua construção de amor e concórdia. Ninguém pretenda desse modo escalar o céu sem a cruz da terra, ou senhorear a paz sem extinguir a guerra inferior das paixões escuras a se entrechocarem violentas no mundo de si mesmo. À nossa frente brilham as oportunidades de serviço no campo imenso da vida. Somos convocados ao bem nos mínimos ângulos da caminhada. Se quisermos, pois, a posição de tutelados do Cristo, busquemos servi-lo na pessoa do próximo, na convicção de que somente assim formaremos ao seu lado, na vanguarda sublime da luz. Tem uma frase aqui do poeta Victor Hugo, ou Victor Hugo, Les Misérables, Os Miseráveis, que diz o seguinte: é uma coisa terrível ser-se feliz. Com que convicção julgamos que isso nos basta? E como possuidores dessa falsa finalidade da vida, a felicidade, esquecemos-nos a verdadeira finalidade da vida, o cumprimento do dever adquirido. Victor Hugo é o escritor daquele poema Desejos. Desejo que você ame, que amando também seja amado. Tal coisa. Participou da codificação do Espiritismo também. Olha, o comecinho do item, né, que a gente leu hoje, muitos se reportam ao Divino Salvador como se o Mestre fosse apenas um doador de aposentadoria espiritual. É muito infantil da nossa parte, a gente via de regra faz isso. Os espíritas eu acho que menos. Nós espíritas temos um outro problema que precisa ser corrigido, que é a gente busca Jesus só nos momentos de desespero, ou diante do desespero. Isso é bastante comum, até na semana passada, se não me engano, Divaldo Pereira Franco estava falando sobre isso, que nós precisamos buscar Jesus quando está tudo bem. Porque isso também passa, o tudo bem. Também passa. E a gente pensa que não, mas passa. E o tudo não bem também passa. Mas a gente presta muita atenção no não bem e parece eterno para nós. Aliás, quando o espírito está no umbral, a sensação de eternidade do sofrimento que ele se encontra é um acréscimo de espécie de punição para aquele sujeito que criou dentro dele a ideia de que ele não seria alcançado pela justiça divina. Então, essa situação de entender que é eterno, o sofrimento é também um agravante àquilo que se cometeu. Como há atenuantes diversos, há também agravantes diversos, né? Infelizmente, para cada um de nós, diante do mal que a gente comete. Mas muitos mesmo entendem Jesus como sendo o cara que vai me levar para o céu. O céu seria algo extremamente horroroso para cada um de nós. Você imagina você estar num lugar de contemplação infinita, sem fim, gente, eterno, nunca mais. Quer dizer, você vai para o céu e vai ficar fazendo oração e contemplando Deus o tempo todo. É um negócio assim meio fora de propósito. A nossa mente não aceita isso, mesmo porque não é verdade, né? Mesmo porque não é verdade, mas a nossa mente não aceita isso. Então a ideia de que eu vou seguir Jesus, que Jesus é o meu Salvador, de que Jesus me salvou das garras do mal, etc, etc, é atribuir Jesus a realmente um doador de aposentadoria espiritual. Olha, Jesus, eu bajulei você o tempo todo,
Eu falei para todo mundo que eu entreguei minha vida para você, embora tenha minha vida horrorosa aqui, não estou nem aí, vou fazendo o que eu quero, não penso nos outros, mas falo um monte, né, de você. Então agora você me dá um plano de aposentadoria para eu estar no céu de boa, sem fazer absolutamente nada. Quando Jesus disse que Deus cria sem cessar, que Deus não para de trabalhar o tempo todo, por que nós somos melhores que Ele? É que infelizmente nós atribuímos o trabalho ao sofrimento, mas o trabalho na realidade não é para ser um sofrimento. É para ser uma contingência de troca de mão de obra, de movimento por subsistência. Então, se a nossa vida está meio complicada, nós precisamos trabalhar um pouquinho nesse sentido, mas o fato é que a salvação que Jesus promete para nós é a salvação de nós mesmos. A salvação da ociosidade, principalmente. Precisamos parar de estar ociosos. Esse é o principal objetivo. Jesus vem salvar a gente da preguiça, Jesus vem salvar a gente da vaidade. Que a vaidade faz com que eu entenda que eu sou melhor do que os outros. E que por ser melhor que os outros, então qualquer coisa que me aconteça é injusto. Perceba onde vai a vaidade, que às vezes a gente não percebe. Pela vaidade de me achar importante demais, qualquer coisa que me aconteça é um absurdo que esteja acontecendo comigo, porque onde já se viu acontecer comigo isso? Quando eu comecei a fazer atendimento fraterno, em 1997, 98, 99, que eu fiz uma grande maratona, 99 e 2000, mas eu comecei um pouco antes. Mas enfim, quando eu fazia o atendimento fraterno, e as pessoas falavam assim, Fábio, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu respondia, e por que não? Essa pergunta ela não é para desmerecer ou descredenciar ou fazer pouco do sofrimento da pessoa. Essa pergunta é para que a pessoa entenda e raciocine comigo que se houver um motivo para que eu não esteja passando por aquilo, Deus, que é infinitamente justo, tirará aquele problema de mim. Porque não é justo eu passar. Agora, se eu não consigo encontrar uma razão para eu não passar, e se eu estou necessariamente passando por aquele problema, é porque eu preciso passar por aquele problema e tenho um aprendizado para retirar dele. Percebam que o sofrimento não é o objetivo divino. Sofrer não é para isso que nós encarnamos. Não, não, não. Fábio, mas e as expiações? Podem ser feitas pelo amor. E as provações? Por amor. Aliás, só se chega à provação terrena quando se perdeu a oportunidade de expiar pelo amor. Aí não tem outra alternativa, certo? Então vamos entender como é que funciona. Nós não nascemos para sofrer, eu não estou aqui para sofrer. Desde que eu aproveite as oportunidades de reparar no mal que eu cometi. Aliás, o grande detalhe é isso, o que é progredir no bem. Estou cometendo um equívoco aqui que eu não sei que é. Então eu tenho atenuantes 1000. Falava agora há pouco sobre atenuante e agravante, né? Então eu tenho atenuantes 1000. Descobri que é errado e paro de fazer, mais atenuante ainda. Porque já vem o remorso imediatamente naquela situação. Já vem o arrependimento, já vem a vontade de reparar aquele mal, e eu vou reparar o mal imediatamente, de um jeito ou de outro. Então perceba que a boa vontade de entender que eu cometi um equívoco e repará-lo é o que faz com que a gente progrida mais rapidamente. Quando é que nós nos credenciamos à dor? Quando nós cometemos um equívoco, descobrimos que é errado e arrumamos 1000 desculpas para continuar fazendo. Desde as mais estapafúrdias, do tipo, qualquer um no meu lugar faria, até pior. Isso se fosse outra pessoa faria, então, meu Deus, mas eu ainda consigo fazer e tal. Essa vaidade que me coloca como especial. Nós somos especiais, mas não porque eu acho que eu sou especial. Nós somos especiais porque nós somos filhos de Deus.
Nós somos especiais porque somos perfectíveis. Vamos ser perfeitos, mas ainda não somos. E quanto mais evoluímos, mais percebemos que falta muito para evoluirmos. Quem acha que falta pouco, né? Às vezes eu encontro pessoas que falam assim: ah, eu na Terra mais umas 2 encarnações só e acabou. Eu falo: vai ser exilado, né? Vai ser exilado, só se for. Percebe? Vaidade, esse é o grande problema. E a salvação é a ideia de salvação, de que eu bajulando Jesus, bajulando Deus, eu vou ser levado para um céu. Tem que ser muito presunçoso para achar que vai entrar no céu. Pega qualquer religião, com todo o respeito que nós temos por todas elas. Pega qualquer religião e veja os requisitos para alcançar o céu e me diga se você conhece alguém capaz de chegar no céu. Muito raro. Digo que a possibilidade é remotíssima de encontrarmos alguém. Então, essa coisa de eu estou salvo porque eu conheço Jesus, eu estou com Jesus, Jesus é o meu Salvador, Jesus é isso, Jesus pôs a mão, Jesus faz, Jesus passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Não, isso é Maria, isso é a mãe dele. Enfim, essas coisas todas aí é de uma vaidade pueril, infantil até, de se imaginar que a divindade, sendo bajulada, inflaria o seu ego, a sua vaidade, e por isso ela me concederia então uma graça dessa. Pueril, é infantil. E a gente está aqui para descobrir o que é pueril, o que é infantil e mudar, né? Que já somos crescidos. No Evangelho nós estamos no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o item que nós vamos estudar é fazer o bem sem ostentação. Esse item que eu vou ler está em Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistos, pois do contrário não recebereis recompensas de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Ah, mas se ninguém vir que eu estou ajudando, vai ser complicado, eu tenho que prestar conta, Fábio? Nossa, mas você já percebeu como você disfarça sua vaidade nessa frase? Se você está recebendo doações para uma causa do centro espírita, por exemplo, para ajudar alguém, a pessoa confiou em entregar para você. Porque esse esforço gigantesco de colocar nas redes sociais essa prestação de contas que lá no fundo, é a vaidade mostrando: olha como eu sou extraordinário, eu trabalho para o bem. Não é aconselhável que se faça isso em centros espíritas, porque precisamos ensinar o certo em centros espíritas. Quando se tem uma biblioteca num centro espírita, é aconselhável que seu dirigente tenha pelo menos o conhecimento básico para saber que livro que é espírita e que livro que não é, para que as pessoas saibam que pegando, alugando, emprestando um livro daquele no centro, está levando para ler um livro espírita. Livros que não são espíritas, as pessoas têm a liberdade, o direito de ler, claro, mas no centro ela precisa ter certeza que aqueles livros são espíritas. Entendeu a diferença? Não é que não se deva ler livro espiritualista, não é isso. É que o centro é um centro espírita. Então nós vamos triar os livros que lá estejam para que as pessoas saibam que aquele livro é espírita e possam então ter base de comparação com os livros espiritualistas que possam ler. Certo? Nós temos que dar a base, a informação precisa para a pessoa. Então, no centro espírita, nós temos que explicar que a mão direita não deve ver o que deu a esquerda, ou vice-versa. Ou que a esquerda deu, a direita não saiba. Como queira.
certo? Ah, Fábio, mas Jesus condena a gente fazer propaganda do bem que fez? Não condena, ele disse o seguinte: olha, você já recebeu sua recompensa, então não vem chorar depois. Que é o que acontece, por exemplo, que aconteceu durante muito tempo com espíritas que chegavam no plano espiritual e enlouqueciam porque achavam que tinham feito grandes coisas e não fizeram, que a quantidade de pessoas era tão grande a ponto de Eurípides Barçanufo, de Sacramento, Minas Gerais, pedir autorização para a mãe de Jesus para construir o nosocômio Esperança. Nosocômio é hospital para loucos, vai. Nosocômio Esperança chama, no plano espiritual, e ela autorizou e ele criou, que é para resgatar espíritas que ficam doidos quando chegam no plano espiritual e percebem que não fizeram nada do que achavam que tinham feito. Quer uma explicação melhor do que essa? Recebe a recompensa enquanto está aqui encarnado, quando chega no plano espiritual chega de mãos vazias e enlouquece e tem que ir para o nosocômio Esperança. Mas até ser resgatado com o nosocômio Esperança, a loucura o projeta no umbral. Então perceba, o centro espírita tem que orientar, olha, não se mostra nem para a mão direita o que a esquerda deu, quiçá para os outros. Você já imaginou ficar expondo as pessoas? Isso é um absurdo. Ah, esses daqui são os nossos irmãozinhos que não têm o que comer. Oh! Ah, esses daqui são os nossos irmãozinhos que são assistidos pelo centro, porque eles têm fome. É? Nossa, como você é bom, não. Se não fosse você, essas pessoas não comeriam. Mas deixa eu só perguntar, você faz comida todo dia para entregar para essas pessoas? No dia que você não faz comida para entregar para essas pessoas que estão passando fome, elas fazem o quê? Elas comem o quê? Ah, então parece-me, parece-me que fazer comida 1, 2 dias por semana é mais para mim do que para quem está passando necessidade, porque eu não estou fazendo todo dia, né? Quando eu assumi a presidência de um centro espírita na cidade de Matão, eu era muito novo e tinha um trabalho, aspas, assistencial que acontecia lá aos sábados à tarde. E aí eu cheguei para as pessoas que cuidavam do trabalho e eu perguntei: quantas pessoas são assistidas? Ah, não sei. Tá, como que vocês fazem para saber a quantidade de pessoas que vai receber essa comida e tal? Não, a gente faz, quanto deu, deu, acabou, acabou. Mas estranho isso, né? Porque se eu não tenho um controle, podem vir outras pessoas que estão ali só aproveitando a boquinha, que tem ali livre, né? Para comer, e, e quem precisa realmente pode chegar mais tarde, por exemplo. Ou tá no fim da fila e acabou. Não, é que a gente faz uma quantidade que normalmente dá. Tem dia que falta, mas normalmente dá. Peraí. Como que vocês se revezam então que era no fim do ano, né? Eu tinha acabado de ganhar a eleição. Eu falei, como vocês fazem agora no final do ano? Ah, não, agora em dezembro a gente para e volta só em março. Eu falei, opa, peraí. É um trabalho assistencial, vocês fazem comida todo sábado e vai tirar férias? Ah, vai tirar férias porque uma pessoa, um viaja, o outro também viaja, o outro vai. Eu falei, e essas pessoas fazem o que nesses 3 meses? Ah, não, eles se viram, né? Eles acabam se virando. Palavra que foi essa resposta que me deram. Eu falei, mas se eles se viram nesses 3 meses, então o trabalho de vocês não tem sentido. Então o trabalho não tem sentido. Para que está sendo feito? E aí uma pessoa olhou para mim e falou assim: não, mas você não pode acabar com esse trabalho.
Eu falei, olha, eu posso e pretendo, porque é um trabalho que não tem finalidade. Nós vamos reestruturá-lo e vamos fazê-lo decente. Do jeito que está, não pode ficar. Essa pessoa então olhou para mim e falou: o que eu faço com os meus pobres? Eu falei: põe numa gaiola e cuida na sua casa. Meus pobres? Ah, fala sério, né? Meus pobres. Uma das dirigentes desse trabalho, que foi reestruturado, inclusive olhou para mim e falou assim: bom, a partir de hoje você tem uma pessoa que te odeia pro resto da vida. Eu falei: beleza, morde a testa. O outro não é objeto da minha caridade. É fazer o bem sem ostentação. O outro não é objeto da minha caridade. Eu não posso usar o sofrimento da pessoa para ficar, aspas, ficar bem na fita. Eu não posso usar o sofrimento do outro para fazer alguma coisa que eu preciso trabalhar no centro. Ah, acorda para a vida. O meu objetivo tem que ser ajudar o próximo que está passando por problemas e sem que ninguém veja. Como assim? Aqui em Mateus também, ó, tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova, porque aí ele poderia voltar a conviver com a família. Certo? Fazer o bem sem ostentação. O objetivo deve ser esse. Ah, nós vamos fazer comida para morador de rua. Tá. Fábio, só tenho condição de fazer uma vez por semana. Faça uma vez por semana. Organize-se, busque apoio, busque ajuda para conseguir em breve tempo fazer 2 dias por semana. 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, até fechar a semana. Porque as pessoas têm fome todos os dias, precisam todos os dias. Trabalho assistencial, entregar sopa. Aliás, por que só sopa, né? A pessoa não tem direito de comer um arrozinho, um feijãozinho, né? Enfim. Mas vamos lá. Fazer sopa para entregar uma vez por semana só tem mérito se aquilo é a única coisa que eu consigo fazer de dentro do meu coração. Eu tento, mas eu não consigo fazer mais de um dia por semana. Aí vale. Eu faço uma vez por semana porque no resto dos dias eles se viram. Então eu estou fazendo para quê? Quantas e quantas vezes nós falamos no centro? Esse trabalho assistencial feito uma vez por semana é para nós, para apararmos nossas arestas, para conseguirmos conviver, para entender que existe a fome, que existe a dificuldade, que as pessoas que passam por isso vêm armadas no sentido de predispostas a revidarem ao pequeno embaraço que possa acontecer, armada nesse sentido. Que o sofrimento das pessoas e a humilhação de estar pedindo, de estar recebendo uma ajuda,
Tem que ser o mínimo possível. Eu tenho que criar, exercitar, por isso para mim, por isso para nós, é importante esse trabalho. Mais do que caridade, é para entender que o sofrimento do outro não é propriedade minha, não é algo para eu utilizar para fazer a caridade, para eu crescer, é para eu aprender a dar sem esmagar, eu aprender a entregar sem machucar a outra pessoa. Talvez muitos de nós nunca tivemos que receber. E talvez não saibamos a dor que é, a humilhação, como machuca aqui dentro, receber a ajuda de alguém. A gratidão é enorme, a gente sente uma gratidão enorme, porque vai ter o que dar para o filho ou para a filha comer, mas dói aqui dentro, que é uma coisa impressionante. Então precisamos saber doar, saber entregar, saber dar a comida, para que a pessoa não se sinta mais ultrajada ainda por um pedaço de pão, por um prato de comida. Fazer o bem sem ostentação é, inclusive, não afagar o nosso ego por estarmos ajudando. Não seremos salvos por Jesus porque demos um prato de sopa para alguém. Nós teremos um conforto espiritual ao sairmos do nosso corpo, dessa vida, ao sairmos dessa vida, se a nossa mala estiver cheia de boas ações. Mas não dá para ter uma vida confortável fora do corpo físico, com boas ações numa mala, mas com a dor enorme que eu causei no outro, no estado de miséria que ele se encontrava. Não dá. Definitivamente não dá. Certo? Fazer o bem sem ostentação. Ninguém vai saber. Quem vai receber nem sabe o que está acontecendo. Quantas cestas básicas as pessoas receberam sem sequer saber que era do centro? Nós juntávamos, não estou ostentando, estou contando um fato que é importante para nós entendermos. Havia um mercadinho perto da minha casa que nós ligávamos, a Elaine ligava e falava: olha, o endereço tal, leva uma cesta básica lá, que era a responsabilidade da Elaine no centro. Então o centro, a doação de todas as pessoas, aquelas pessoas que sabiam que o centro tinha um trabalho assistencial e voluntariamente participava disso, ajudava isso. Essas pessoas que ajudavam não faziam ideia quem estavam ajudando. Muitos de nós não fazíamos ideia para quem ia a cesta básica. A Elaine sabia porque acompanhava, porque tem também os vagabundos que querem se aproveitar. Tá? A Elaine ia, via, se precisava mesmo, tudo direitinho, sem humilhar, que ela tem um talento extraordinário para isso. E vai, conversa direitinho, e de repente chega a cesta lá. Quantas vezes as pessoas não chegavam e falavam assim: Fábio, você mandou cesta lá em casa? Eu não. Eu não mandei. Quem mandou foi o centro, eu estou mentindo? Ela perguntou se eu mandei. Eu falei: não, eu não. Nossa, que estranho. Graças a Deus chegou uma cesta lá em casa. Eu falei: que bom, agradece a Deus. Quando a gente ia entregar cobertor na rua nos dias de frio, principalmente nas noites de frio, mas o que é? Íamos sem logotipo no carro, de nada. Jesus te mandou, isso aí. Sem ostentação. Ah, Fábio, você está falando isso para falar que você é melhor do mundo? Não. Estou longe. Olha, põe longe nisso. Estamos falando que as obras devem ser feitas assim. Entendeu?
Aquelas pessoas que doavam para o centro e que a gente usava o dinheiro para comprar a cesta básica lá do mercadinho, ele não ia lá, tirava foto das pessoas, e aí eu punha na rede social: olha, meus irmãos que ajudaram, fulano, ciclano, beltrano, vocês que ajudaram, olha aqui, ó, mais uma pessoa recebeu cesta básica. Meu pai ia entregar a cesta básica. Meu pai tem uma característica importante, que já sofreu muito na vida, e tem uma característica importante, que ele chegava lá, batia: é aqui que mora o fulano? É. Oh, vem aqui, chega aqui. Ajuda aqui que tem esses negócios aqui. Ah, pega isso aqui também, você, Dilma, dona, e não sei o que, e toda isso aqui. Mas quem que mandou? Sei lá, mandaram entregar aqui, prega o pau, vai lá, daí não sei o que, e tal, conversava e tal, a pessoa ria, pegava aquilo, não sabia o que estava acontecendo, e ia embora. E aí, pai, como é que foi? Foi tudo bem. A pessoa não sabia quem ele era, ele do jeitão brincalhão dele. Meu pai, cada 10 palavras, fala 25 palavrão. E aí vai, e brinca, e não sei o que, e dá risada e tal. Meu pai é desse tamanho, 1,60 m. E tal, e vai, e conversa. Pega aqui, dor nas costas, aqui não consigo pegar. Pega isso aqui, vai. E acabou. Os defeitos do meu pai são problema dele. Essa qualidade eu tô contando para vocês. Que já passou por dificuldade, já sofreu muito na vida, sabe a dor da humilhação. Nós podemos ser pessoas inteligentes, aprender com o erro dos outros. Não precisamos passar por aquilo. Vamos ser sábios quando aprendermos com os nossos próprios erros. Vamos ter que passar fome, vamos ter que passar dificuldade, vamos ter que ser humilhado, vamos ter que estar com um prato de sopa na mão e ter que dar um sorriso amarelo para um sujeito tirar uma foto, colocar no Instagram, colocar no Facebook e escrever mais um pobre que nós ajudamos. Vai ter que passar por isso para entender a humilhação. E aí, não precisa, né? Dá para aprender agora. Se bem que Jesus falou isso faz 2000 anos, mas dá para aprender agora. Não dá? Não existe salvação, né? O que existe é a mala das boas obras e a mala dos equívocos. Aquela que pesar mais determina como será a minha entrada no plano espiritual superior. Ou não. É isso. Nossa, eu já passei do meu tempo já. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, vamos fluidificar a água, tá? Eu vou fluidificar a minha, você fluidifica a sua. Não adianta colocar o celular, o computador, a televisão, o copo perto. É você quem vai fluidificar, tá? Você vai criar na sua mente a imagem de que os mentores estão, porque é verdade. Os mentores estão mandando os fluidos pelo chakra coronário, vai metabolizar e sair pelo seu braço. Fábio, mas precisa esticar a mão? Não precisa, eu sei que não precisa. Já aprendi isso, aí fazia a fluidificação sem colocar a água. Todos nós sabemos isso? Então vamos pôr a mão, não custa nada. Não precisa, mas também não custa nada. Então imagina, né? Você sabe, faz essa imagem mental. Os mentores estão aqui colocando os fluidos que passam por você e saem pelas terminações nervosas da sua mão e fluidifica a água. Já vai ser a nossa oração final, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores amigos, nosso guia espiritual, muito obrigado por mais uma visita, Senhor Jesus e amigos, muito obrigado por mais uma oportunidade do Evangelho no Lar. Queríamos, nesse momento, Senhor Jesus, pedir o auxílio dos mentores, e seu, evidentemente, para a fluidificação da água. Que as nossas imperfeições não sejam entraves nesse momento, mas o desejo que nós temos de ser úteis, o desejo que nós temos de fazer com que essa água tenha as propriedades necessárias para refazimento perispiritual e também cura física, reestruturação física, nós te pedimos, não olhe mesmo as nossas imperfeições nesse momento, e por um acréscimo de misericórdia, vos pedimos do fundo do coração, permita, Mestre, que essa água seja fluidificada nesse momento, trazendo todos os ingredientes necessários para a cura física e a cura perispiritual. Do fundo do coração, Mestre, vos imploramos por isso. Cada um de nós, com o nosso desejo, lá no ímã do nosso coração, que o Senhor sabe qual é.
Dessa forma, Mestre, sabedores do seu acréscimo de misericórdia e já gratos por tudo isso, te dizemos muito, 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 muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade. Mentores, muito obrigado. Benfeitores espirituais, muito obrigado. Seu Otávio, meu guia espiritual, e o guia espiritual de cada um de nós, muito obrigado. E que assim seja. É isso, meus amores. Até a próxima semana. Eu sou Fábio Pereira. Essa é mais uma gota de Espiritismo, Evangelho no Lar, a visita de Jesus na nossa casa. Beijo pra você que fica. Tchau.